Você com certeza já viu essa foto. Nossa, gente, só de olhar me dá até uma ânsia, né? Mas olha só, nela há uma figura muito importante para o mercado financeiro. Ali no canto direito, Henrique Meirelles, veterano do mercado financeiro, pai do teto de gastos, ministro do governo Temer e presidente do Banco Central entre 2003 a 2011. Meirelles fez o L, pulou do barco e depois desejou boa sorte a todos que ficaram. Quem aí não se lembra disso, né? Mas a pergunta que fica é, será que o mercado financeiro é de esquerda? O que justifica ter tanta gente na Faria Lima que fez o L? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu peço que você assista até o final e não pule nenhuma parte, porque é todo um raciocínio aqui. Se você pular, você vai perder o raciocínio. Aproveita e já se inscreve no canal para você não deixar de fazer isso no final. E o efeito do Boa Sorte foi tão forte que a Bolsa de Valores perdeu 1,9 bilhões em apenas poucos dias depois. E por que isso aconteceu? Essa declaração do Meirelles foi uma resposta aos anúncios de irresponsabilidade fiscal e o governo Lula querendo furar o teto de gastos. O que é irônico dessa história é que não deveria ser surpresa para ninguém que governos de esquerda são gastadores. Prova disso é o que existe hoje em relação ao aumento de impostos e vamos tributar tudo, né? Como a gente tem visto aí acontecendo. Mas um outro ponto importante que mostra a piada que o Brasil é que o Meirelles, ele foi ministro do governo Temer, esse mesmo governo que o Lula chamou de golpista. E tanto não deveria ser surpresa que governos de esquerda são gastadores, não têm responsabilidade fiscal, que nas próprias diretrizes do programa do governo Lula, olha só o que ele diz aqui, ó: vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. É sempre esse discurso populista, né? Para isso, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, que é disfuncional e perdeu totalmente sua credibilidade. Baseado em quê, né? Fonte, vozes da minha cabeça. Entenda que ler um negócio desse deveria ser considerado uma ofensa ao chamado pai do teto de gastos. Foi aí que, então, o Fernando Haddad, simplesmente o pior prefeito que São Paulo já teve a ideia de amenizar um pouco o clima, e ele falou que sim, que acabaria com o teto de gastos sob a premissa de um novo arcabouço fiscal. Com o arcabouço vieram mudanças como a reforma tributária e políticas de austeridade fiscal, o que desagradou a comunada, porque a gente sabe que o comuna gosta de Estado. Quem viu o meu vídeo? Eu vou deixar o vídeo aqui do Milei, que eu entrevistei os comuna lá na Argentina. A Argentina tem muito comuna. Todo esse contexto é importante para vocês entenderem. Eu já vou chegar lá como que isso se relaciona com investidores, com acionistas. Então isso agradou a Faria Lima. E todas essas falas do Haddad eram sempre visando, e ainda são, né? Sempre visando a neoindustrialização do Brasil, querendo atrair novos investidores para o Brasil. Então a Petrobras começa a investir em energia limpa, porque sabe que o petróleo está com os dias contados. Pode durar 20, pode durar 30 anos, mas não é mais o problema de quanto as reservas vão durar, é o problema de quanto a gente ainda vai poder utilizar de petróleo, porque na verdade a gente tem que sair dessa matriz. Uma das provas de que os resultados valem mais do que as intenções é que mesmo com esse papinho de atrair investimentos e tal, hoje a gente tem uma queda do IDP, que é os investimentos diretos no país. Só que nenhum comuna, nenhum esquerdista fala sobre isso. Por quê? Porque esse gráfico aqui é o terror da comunada. A comunada não admite que está caindo o investimento direto no país, né? O ponto é que todo o discurso do Haddad é voltado nessas conversas lacradoras de é o fim do petróleo, é o hidrogênio verde, a neoindustrialização. As duas principais preocupações do governo Lula são de âmbito social e ambiental. Ninguém está preocupado, por exemplo, em melhorar o ambiente de negócios, em garantir maior liberdade econômica, em gerar mais riqueza. Não, o governo não fala sobre isso. E tem gente que ainda deixa todo o dinheiro no Brasil,
achando que uma economia dessa ainda vai pra frente. E aí, assim, essas empresas que pregam essas pautas esquerdistas, social, governança e tal, fazem parte do que a gente conhece como ESG. E eu posso usar aqui a minha experiência no mercado financeiro para afirmar que essas pautas são, sim, muito comuns até mesmo em empresas desse mercado. Por exemplo, no Citi, eu trabalhei no Citi e assim, gente, o que tinha tipo assim, cota para mulher, a equipe tinha que ter não sei quantas mulheres. E assim, isso para mim, na verdade, era uma ofensa, tá? Porque eu cheguei a questionar se eu tava naquela posição porque eu sou mulher, pelo simples fato de ser mulher, algo que eu não escolhi pra minha vida, ou se porque eu era competente. Eu não quero ser julgada ou ser reconhecida por ser mulher, eu tô cagando pra isso. Eu gostaria de ser reconhecida pela minha competência, enfim. Mas tinha muita lacração lá. E pelo que eu pesquisei, não é só no Citi. Olha só que matéria bizarra aqui da Heineken e Chili Beans, anunciando a criação do cargo, o CEO de felicidade. Cara, que coisa mais ridícula, que coisa mais infantil, mais medíocre. Enfim, como que aconteceu esse processo de pessoas de esquerda com essas ideias entrarem nas empresas e também empresas do mercado financeiro, que eu já vou dar alguns exemplos. Tem esse livro aqui, né? A Loucura das Massas, tá? Gênero, raça e identidade. Olha só o que o autor fala aqui, ó. Não está claro por que uma geração que não consegue acumular capital deveria sentir algum amor pelo capitalismo. E não é difícil descobrir por que uma geração que acredita que jamais terá casa própria pode se sentir atraída por uma visão ideológica que promete solucionar toda a desigualdade existente, não somente em sua vida, mas no mundo inteiro. A interpretação do mundo através das lentes da justiça social, da política de identidade de grupo e da interseccionalidade provavelmente é o mais audacioso e abrangente esforço desde o fim da Guerra Fria de criar uma nova ideologia. Veja que o autor ele nem está falando do comunismo em si, ele está falando muito mais dessas pautas subjetivas, progressistas. Embora para mim progressista é comuna, é tudo comuna. Começou a esquerdar, ai justiça social, ai não sei o que social e tudo bota social e política social, é coisa de esquerdista, de comuna, é tudo comuna. Mas ele tá falando especificamente aqui daquilo que conhecemos como cultura woke. Tem um outro também autor francês que ele explica, ele publicou esse livro aqui e ele explica como que essa cultura começou a tomar conta do mundo, inclusive em grandes instituições e empresas listadas em bolsa. Isso não é teoria da conspiração. Ele defende o seguinte, que os estudantes das universidades americanas vão parar nessas empresas grandes como o Google, a Amazon, Netflix. A própria Netflix, né, gente, é super alinhada com essas pautas de esquerda. E não só empresas assim de tecnologia, mas inclusive empresas do mercado financeiro estão abraçando essa lacração do ESG, como por exemplo a BlackRock. Para quem não sabe, a BlackRock é uma das maiores, se não a maior, eu tenho que até olhar a lista depois, mas uma das maiores gestoras de fundos. Eles têm vários ETFs de renda fixa, de ações, de um monte de coisa. E aí, se a gente entra aqui no site deles, pura lacração, isso aqui, sustentabilidade como novo padrão de investimento da BlackRock, sustentabilidade, uma obrigação que persiste. Ai, cara, assim, é o tipo de coisa... Você vê que assim, a pessoa, quem escreve isso, é mais pra mostrar que olha como eu sou bonito, olha como eu sou certinho e politicamente correto. O ESG está associado a 3 fatores, a fatores sociais, ambientais e de governança. Como que isso se dá na prática? Até comenta aqui se você já viu alguma empresa fazendo isso. Eu já vi várias, inclusive no próprio mercado financeiro, como eu falei, que eu trabalhei no Citi. Mas quando você vê coisas de política de igualdade de gênero, LGBT, descarbonização, inclusão, muito social, tudo é social, tudo faz parte da ideia do ESG. Como que o ESG impacta no mercado financeiro? Saiu uma pesquisa aqui da PwC que diz o seguinte: 77% dos investidores institucionais pesquisados pela PwC disseram que planejam parar de comprar produtos não ESG nos próximos 2 anos. E uma outra matéria aqui relacionada à evolução do ESG no Brasil, olha só, sabemos que investidores cada vez mais preocupam-se em direcionar seus investimentos a companhias com
com práticas ESG. Não sei, sinceramente, assim, o que eu percebo, tipo, você vai investir numa empresa, numa ação, por exemplo, você vai comprar essa ação porque ela é ESG ou porque ela vai dar um potencial de retorno. Vamos ser práticos, muito mais relacionado ao potencial. Pode ser que tenha alguma questão implícita aí, que fato de ser... Tem que até pesquisar, né, se o que é ESG realmente teve um maior retorno. Aí sim, mas aí o foco é o lucro, o foco é dinheiro, não é esses papinhos aí de lacração. Mas não só consumidores, não só os mais jovens também revelam uma forte tendência a investir, consumir, até mesmo em trabalhar em empresas sustentáveis. É a busca pelo propósito, um olhar mais humano e consciente. Gente, isso é muito papo de RH. Eu lembro que quando eu tava em processo seletivo e eu participava com outras pessoas, sempre tinha aquela pergunta: por que você quer trabalhar na empresa? E aí sempre vinha alguém falando assim: eu quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa traz um impacto para a humanidade e eu acho que com esse impacto da humanidade eu sou capaz de contribuir e melhorar a vida das pessoas e salvar o planeta. Quem nunca viu esses papinhos? Eu sempre achei isso de uma hipocrisia. E eu acho que assim, acho que parte do meu sucesso em processo seletivo, porque eu tomei muito não na minha vida. Mas depois de um certo tempo eu fui ficando meio rebelde, sabe? Eu comecei a cagar pra esse tipo de pauta. Eu chegava nas entrevistas e falava assim: olha só, eu acho que a empresa tem potencial de crescer muito por causa da demanda XYZ. Eu acho que eu tenho potencial, segundo as minhas habilidades XYZ, de ajudar nesse crescimento. E com isso eu crescer também como profissional, como pessoa. Enfim, zero lacração, 100% autenticidade. Comigo isso sempre deu certo, mas é bem comum esse tipo de papinho. Olha só que eu tinha acabado de falar relacionado à performance. Os dados da B3 mostram que investimentos socioambientais e de governança estão ligados a uma melhor performance financeira. O indicador de sustentabilidade subiu mais e teve menor volatilidade do que o Ibovespa, o principal índice de referência da bolsa, desde que foi criado em 2005. Lembrando que o tal do ESG, isso daí é parte da agenda aí das Nações Unidas. Só que assim, vamos pensar, na teoria não é exatamente ruim, principalmente a questão da governança, de você ter transparência. Na teoria é até legal, vamos dizer assim. O ponto é que na prática a gente tem inúmeros casos de que falar que ESG não significa porra nenhuma. Por exemplo, se a gente entra aqui no RI das Americanas, sustentabilidade, a estratégia, missão, nossos valores, pois acreditamos no crescimento sustentável e na geração de valor. Beleza, amigo. Aí some lá 20 bilhões, 40 bilhões do balanço. E aí? Aí não, mas a gente tá alinhado com os nossos valores e propósitos. Vocês entendem como que essa falácia do ESG, que o ESG só serve para as empresas estamparem que são bonitinhas, mas na prática não significa nada, porque é muito fácil estampar, é muito fácil usar essa maquiagem. Fora que isso atrapalha os pequenos empresários, os pequenos empreendedores. Eu comentei sobre isso num vídeo que eu falo como o PT está destruindo a economia do Brasil. Porque assim, só as empresas grandes vão ter bala na agulha de contratar alguém para cuidar dessa parte ESG e contratar um CEO da felicidade, entendeu? Vocês acham que o pequeno empresário vai estar lá preocupado com isso? Cara, isso não entra na minha cabeça, isso só atrapalha, esse tipo de regulamentação só atrapalha ainda mais o pequeno empreendedor. O outro caso que também mostra a falácia do ESG é o que aconteceu com a FTX. Tem 2 artigos aqui que mostram, que fala a falsa face do ESG. Falando aqui do caso da FTX, porque, gente, a FTX tinha recebido um score maior do que a ExxonMobil em termos aqui, o que foi? Liderança e governança, cara. Gente, o cara é um bandido. O cara foi acusado uma série de... Eu nem sei como que ele tá, depois vou até ver. Mas assim, no site tá falando, não, a gente é ESG, a gente é os líderes do mundo e governança. Vocês entendem onde que eu quero chegar? Que isso é uma hipocrisia, como tudo que vem da esquerda, né? Mas isso aqui é muita hipocrisia. A sinalização de virtude prejudica os acionistas e no caso especificamente da FTX, serve como fachada para operações financeiras duvidosas. Então sim, tem muitos esquerdistas no mercado financeiro, eu acho uma hipocrisia, acho que isso me serviu até como motivação para criar o meu, sabe? Para criar o meu escritório,
com meu marido e felizmente a gente não tem nenhum cliente de esquerda. Eu amo isso, assim, eu não faço a mínima questão de ter cliente de esquerda. Se um dia aparecer, uma vez me perguntaram, você atenderia um comuna? Atenderia, né? Trataria como se fosse gente. Não faço questão, eu iria tratar com todo respeito, trabalho é trabalho. Mas felizmente eu não tenho ninguém, assim, pelo contrário, a pessoa que chega aqui na mesa, que abre a situação financeira, ela fica tão à vontade porque sabe os nossos valores, porque conhece o que a gente defende, que isso acaba sendo até bom pro nosso negócio. E a propósito, se você tem interesse em saber mais a respeito de investimentos no exterior, estruturas offshore, planejamento sucessório, clica nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela, coloca suas informações que a gente vai entrar em contato com você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem aqui e até a próxima.